Boa tarde, começando mais uma aula aí do Livro Insight. Como eu tinha dito na última aula, para quem acompanhou, quem conseguiu assistir, a gente vai fazer uma aula de atalhos de Excel. Eu postei no último vídeo um link para o atalho de uma planilha que eu tinha feito e vou postar nesse também, tá? Para quem não conseguiu pegar no outro, mas para quem não assistiu, eu indico assistir a primeira aula também, tá? Para entender um pouquinho do conceito da ferramenta para quem está iniciando aí no Excel, tá bom? Então vamos lá. Apenas uma questão, por favor, ative o sininho, se inscreva no canal para que vocês recebam as notificações dos próximos vídeos que irei postar, né? Estarei postando aí um vídeo por semana para que vocês não percam nada aí do curso, dicas e o que tiver mais aí, né, para vocês. Espero que vocês pratiquem, não apenas façam, mas pratiquem aí todas as atividades. Tá ok? Eu vou abrir aqui a planilha que já está aberta, que é a mesma que está lá no link. E eu peço que vocês abram e também façam os mesmos testes que eu fiz lá. Que eu vou fazer aqui, na verdade. Então, assim, não adianta apenas assistir, vocês têm que praticar. E é muito simples. Essa foi a primeira planilha que eu fiz na época, quando eu comecei a querer trabalhar com atalhos, né, e não ficar aqui no mouse e tentar trabalhar um pouquinho mais com atalho. Então, eu indico que vocês também sigam e com o tempo vocês vão ver, com pouco tempo vocês não vão nem mais olhar na planilha e vai saber tudo de cabeça aqui, vai já no automático a usar todos os atalhos aí que facilita muito a sua vida. Mas por que logo agora eu estou apenas iniciando? É bom começar desde o início, pegar simples atalhos e aí com o tempo vocês vão ver que vocês vão ter muita mais facilidade para poder trabalhar, vai ser muito mais rápido, tá? Eu vou colocar também aqui junto com o vídeo um teclado que vocês vão ver logo em seguida. Com o nome das teclas para vocês não confundirem aí, para quem é novo, tipo Ctrl, Shift, as teclas de F1 a F12 e alguns comandinhos só para vocês verem aí, para vocês identificarem. Mas tudo que está descrito aqui é vocês olharem para o teclado e vocês identificam, não tem segredo, tá bom? Então vamos começar, é isso aí. Então começando aqui com o atalho, vamos começar logo com o atalho aqui, que é bom, que são os controls, os shift barra e o control barra, tá? Que são esses aqui, ó, 31 e 32. Então por quê? Porque para a gente começar lá em cima, antes vocês têm que aprender esses dois atalhos para ficar mais fácil. Então o que seria o shift barra? Selecione toda a linha. Então vou dar aqui um shift barra, ele seleciona toda a linha, tá vendo? Control barra, ele seleciona toda a coluna. Viu como é simples e fácil? Então esses dois comandos a gente acabou de fazer. Vou deixar marcado aqui para a gente não esquecer, tá? Então beleza. Então aqui vamos para o primeiro comando aqui, que seria o inserir linha. Como eu vou inserir linha? Então para mim inserir linha, primeiro eu tenho que selecionar a linha, né, para saber onde eu quero incluir. Então, como eu disse, o primeiro comando lá que vocês usaram foi o shift barra, eu seleciono a linha, ou vocês podem vir aqui e clicar, mas aí pelo atalho, né, como você já sabe o atalho, shift barra. E aí você dá um Ctrl Shift mais. Quando você dá um Ctrl Shift mais, ele inclui, né, aí uma linha. E aí, como eu excluo essa linha? Eu não quero essa linha, eu quero excluir. O comando de baixo é Ctrl menos, então é excluir linha. Então eu vou dar um Ctrl menos aqui, ó. Ele excluiu a linha. Tá vendo como é simples? Então eu vou deixar esses dois marcadinhos também. Vamos para os famosos Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X. Vou escrever aqui. Pedro, né? Então, Pedro. Então eu vou dar um Ctrl C e aqui na célula de baixo eu vou dar um Ctrl V. Tá vendo que ele copiou, porque o outro arquivo anterior ele mantém ainda, ó, ele tá aqui, Pedro ainda mantém aqui, tá vendo? Então eu dei um Ctrl C, um Ctrl V. E o Ctrl X? Ó, vou vir aqui nesse mesmo Pedro, vou dar um Ctrl X e agora eu vou colar ele aqui, então eu vou dar um Ctrl V. Ó, ele recortou lá de cima. Então o Ctrl C copia, o Ctrl X recorta e o Ctrl V cola. Tá ok? Então esse comando
esse comando e esse comando a gente acabou de executar. Estão vendo que eu não estou vindo aqui para colocar em negrito, eu já estou vindo direto num atalho. Que atalho é esse, né? É o atalho número 10, que está um pouquinho aqui embaixo, que é o Ctrl N. Então, ó, Ctrl N, ó, você coloca em negrito e tira em negrito. Aproveitando, Ctrl S. O Ctrl S você coloca sublinhado e tira sublinhado. Tá vendo que quando você clica lá em cima, aqui, ele ativa, né? Que você está, é como se você estivesse clicando lá em cima, né? Então, ó, Ctrl S, tá vendo? Ó, vou deixar assim sublinhado e vou colocar um negrito aqui. O Ctrl I é o itálico, mesma coisa. Coloca itálico, tira itálico. Então, eu vou deixar sem itálico. Esse a gente também já aprendeu, é bem simples. Desfazer a última ação. Então, vamos colocar aqui de novo, André, né? E vou deletar. Deletei. Qual foi a última ação que eu fiz? Deletar. Então, eu vou dar um Ctrl Z. Quando eu dou um Ctrl Z, ele volta, né, a última ação, tá? Então, eu vou colocar aqui André, Pedro, João, né? E aí, eu vou deletar os três. Eu vou deletar um de cada vez. Eu deletei esse, deletei esse, deletei esse. Vou dar um Ctrl Z, dar um Ctrl Z, dar um Ctrl Z. Ele vai voltando até o último, né? Até o último comando que você fez. Ó, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. E aí ele voltou, desmarcou até o negrito que estava aqui, tá vendo? Então, Ctrl Z é desfazer as últimas ações, na verdade, né? Ok. Ctrl D, replicar a fórmula da célula acima, né? Então, o que seria esse Ctrl D? Então, vamos colocar aqui de novo, ó, Pedro, né? João. Eu vou dar um Ctrl D aqui embaixo, Ctrl D. Ele copia a última ação, ele replica a última ação que você fez, entendeu? Tá vendo que ele não copiou o Pedro, ele copiou o João. Então foi a última ação. Se eu der um outro Ctrl D, ele copia o João, tá? Se eu coloco aqui Carlos e dou um Ctrl D, ele copia Carlos, que foi a última ação, e não João e nem Pedro, tá ok? E o Ctrl Y aqui, refazer a última ação. Também é a mesma coisa, é muito parecido com o Ctrl D. Então, vou dar um Ctrl Y aqui. Ó. Ele copia Carlos, tá vendo? Ele copia a última ação também. Tá ok? Então, beleza. Esses dois aqui também a gente acabou de realizar. Vamos descer um pouquinho mais. Copiar o valor da célula acima, da célula ativa, para a célula ou barra de formas. Vamos colocar aqui. Carlos, né? Vou dar um Ctrl H aqui. Ele também copia o Carlos, tá vendo? Ele joga lá para aqui, ó. Porque tem alguns que só funcionam com fórmulas, outros também funcionam com fórmulas, outros não, tá? Então, igual, soma, vou colocar aqui, tá? Vamos colocar um valor aqui, 2 mais 2, tá? 4. Então, eu vou vir aqui e vou dar um Ctrl H. Ó. Ele copia, tá vendo? Ele mata a fórmula, tá vendo? Eu copiei embaixo, ele eliminou a fórmula. Como fosse um copiar texto, né? Ele copia a fórmula. Então, Ctrl H aqui também. Ctrl 0. Aí vem uma sequenciazinha. Não, aqui vamos lá. Ctrl 0 primeiro. Desculpa. Então, ocultar coluna. Então, vou dar um Ctrl 0. Ó, ocultei. Ó, Ctrl 0. Ocultei. Ele oculta a coluna para você. Vou dar um Ctrl Z para voltar. E o Ctrl 9? Opa, desculpa. Ctrl 9. Ó, o Ctrl 9, ele oculta a linha. Ó, tá vendo? A linha aqui está ocultando. Então, vou reexibir a linha novamente. Então, Ctrl 9 oculta a linha. Então, vamos marcar aqui também. Formatar a célula. Tá? Eu vou dar aqui em cima dessa formatação, eu vou dar um Ctrl 1. Ele abre uma caixinha de formatação de célula. Então, aqui você pode trabalhar com números, alinhamento, fontes, bordas, preenchimentos. É uma caixinha que ele abre para você poder trabalhar. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa caixinha, tá? Mas, teoricamente, é para você abrir a caixinha, que é muito útil. Ctrl P. Quando você dá um Ctrl P, ele já vai direto para você fazer a impressão do arquivo no qual você está trabalhando, tá vendo? Já vem Ctrl Print e aqui a tela no qual você quer imprimir. Tá ok? Ctrl F1, ocultar barra de ferramentas. Ctrl F1.
Ó, ele ocultou a barra de ferramentas. Tá vendo lá em cima? Ocultou. Ok. Ctrl Page Down, ou Ctrl Page Down, ou Page Up e Page Down. É alterna abas, né? Então eu vou dar aqui o Ctrl. Veja aqui embaixo, ó, que a aba está mexendo, ó. Tá vendo? Eu estou mudando a planilha aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Então, o Ctrl Page Up vai para frente, o Ctrl Page Up vai para trás e o Down vai para frente, tá vendo? Então, beleza. Ctrl Shift, esses aqui, ó, essa sequência é muito bacana, tá? Eu vou colocar aqui um número, 25. Opa, coloquei logo na célula que eu não queria, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu tirar isso aqui, vamos ver aqui, 25, certo? Então vamos dar um Ctrl Shift exclamação. Ele coloca duas casas após a vírgula. E aí o Ctrl cifrão, ele coloca em formato de moeda. O Ctrl Shift percento, ele coloca em percentual. Ctrl Shift arroba, ele traz em formato de horas. Opa, desculpa, em formato de horas. E o Ctrl Shift, aqui o joguinho da velha, ele traz em formato de datas, tá? Então são 3 comandos, são 5 teclas que estão uma do lado da outra, que você já muda automaticamente sem precisar vir aqui em cima e fazer essas alterações. Tá bom? Ctrl Shift barra, né? Com o objeto selecionado, seleciona todas as planilhas. Então, por exemplo, Ctrl, vou dar um exemplo aqui, ó. Colocar alguns exemplos. Então, eu vou vir aqui no lado e dar um Ctrl Shift barra. Ele seleciona toda essa espaço no qual está segregado. Se eu colocar uma outra tabelinha aqui, ó, Ctrl Shift barra, ele só seleciona de cima. Se eu vier de baixo, Ctrl Shift barra, ele só seleciona de baixo. E se eu der um Ctrl Shift asterisco, é a mesma função, ele faz a mesma coisa. Tá bom? Então, esses dois aqui são as mesmas coisas. Ctrl Shift L, aplicar ou desabilitar filtro. E logo de baixo tem um Alt seta, abrir filtro. Então, o que seria isso? Eu vou vir aqui, vou selecionar esse cabeçalho, vou selecionar uma parte da tabela e vou dar um Ctrl Shift L. O que ele acabou de fazer? Ele acabou de criar um filtro automático. E aí, como é que eu abro esse filtro? Eu dou um Alt e setinha para baixo. E aí ele abre o filtro para você. Tá vendo? Que bacana. E aí, para fechar, Alt para cima, ele fecha, ou dá só o Alt, ele abre também. E aí, para você desabilitar o filtro, Ctrl Shift L novamente, ele desabilita o filtro, né? Então, esses dois também a gente acabou de aplicar. Ctrl Alt V. Isso, por exemplo, eu vou colocar aqui um número também. Ctrl Alt V. Ele abre uma... sempre que você for usar ele, desculpa, você não faz ele em cima. Você copia primeiro qualquer tipo de arquivo e aí na célula que você for colar, que seja, você dá um Ctrl Alt V. E aí ele te dá um colar especial. Então você quer colar tudo, colar sua fórmula, colar só valores, formato, e aí você escolhe fazer multiplicação, operações. Então ele é muito prático. Eu vou colocar aqui, ó, colar apenas valores. E ele cola o valorzinho aqui do lado, tá? Esse aqui eu uso bastante, é muito bacana essa tecla também. Ctrl Alt F5. Ctrl Alt F5. Ele apenas atualiza a tabela. Aqui não mostra, é como se fosse essa parte aqui, ó, atualizar. Tá bom? Aqui da tabela. Perfeito. Ok. Quase finalizando. Então vamos aí agrupar célula. Então, Shift Alt seta para a direita. Shift Alt seta para a direita. Ele vai abrir uma caixinha se você quer agrupar linha ou colunas. Se colocar colunas, ó, ele agrupa a coluna. E aí um Ctrl Shift para a esquerda, né? Tá vendo? Ele aparece desagrupar. Então eu vou colocar desagrupar a coluna, tá? E o Shift Alt para a direita também, linhas, ó, ele agrupa a linha. Então eu vou dar um Shift Alt para a esquerda e vou desagrupar a linha. Se você selecionar 3, ó, Shift Alt à direita,
coluna, ele agrupa 3 colunas. Tá bom? Ok? Eu vou acrescentar aqui o desagrupar, que não estava na planilha. Então, vamos acrescentar esquerda, seta esquerda. Ok? Esse aqui é desagrupar. Tá? Aqui já tem uma formulinha, ele já puxa, atualiza. Inserir comentários. Tá? Então, vamos lá. Eu quero inserir um comentário aqui nessa caixinha do lado. Então, qual que é o atalho? Shift F2. Então, vou dar um Shift F2, ele já abre a caixinha. Você lembra lá no início, na primeira aula, quem teve a oportunidade, eu coloquei o nome lá que eu queria que aparecesse, né? Tanto para quem salvou a planilha e tal, e aqui na caixinha também aparece Barros, tá? Então eu vou colocar aqui, estou fazendo o curso básico de Excel. Ó, Excel. Beleza? Então tá aqui. Ó, se eu vier aqui com o mouse, tá aqui o comentário. Se eu quiser vir dar um F2, eu posso editar isso aqui. Tá bom? Tá? Mas aí eu não quero, eu vou excluir esse comentário. Vou deixar sem comentário. Então esses 3 nós acabamos de ver. Tá? Inserir planilha. Então preste atenção, aqui eu tenho em uso Outlook, Excel, Download. Vou dar um Shift F11, Shift F11. Ele acrescentou uma planilha nova, tá vendo? Ó, planilha 2. Ó, teste. Né? Teste. Ok? É só para mostrar, então eu vou excluir. Então aqui é para inserir uma planilha. F2, editar a célula ativa. Por exemplo, eu estou nessa célula aqui, editar. Se eu vier aqui digitar qualquer coisa, ele vai subscrever aquilo que já estava escrito. Vou dar um Ctrl Z para voltar. O F2 é para quê? Eu dou um F2 para ele ativar e aí eu posso continuar escrevendo. Isso serve tanto para texto quanto para fórmulas, né? Quando estiver trabalhando com fórmulas. Ok? Alt+, inserir fórmula autossoma. Vamos fazer o testinho aqui. 2, 3, 4, 5. Né? Então, qual que é o padrão? Quando você vai fazer uma soma, igual soma, e teoricamente você vai selecionar, fechar e dar um Enter para somar. Com o autossoma, você dá um Alt+. Então, eu vou dar um Alt+. Ó, ele já seleciona, ele já traz a fórmula prontinha para você. E aí você dá um Enter e ele já traz, tá? Então, é um atalho também que ajuda bastante aí o inserir autossoma, tá? F2, salvar como, né? Então, eu vou dar aqui um F2 na planilha. Ó, F12, desculpa, eu apertei F2. F12, ó, ele já vai abrir o local para você salvar. Então, onde eu quero salvar esse arquivo. Eu não vou salvar porque eu já tenho salvo. Então, você vai salvar, escrever o nome aqui e salvar na pasta que você quer, né, direcionar. Ok? Então, já é um atalho também que facilita. Você não precisa vir arquivo, salvar como, né? Você já vai direto. Ok? Antes de usar esses dois aqui, fechar janela, eu vou acrescentar um atalho aqui que é de suma importância que faltou, que é o Ctrl. Deixa eu copiar aqui. Ctrl B. Putz, esse aqui é que nada mais é do que o salvar. E não é o salvar como, é o salvar. Tá? Salvar como é o F2, esse é o salvar. Você não vem no disquetinho? Vamos parar o mouse em cima do disquetinho aqui. Olha o que ele traz, Ctrl B. Então, quando você estiver trabalhando, você vem no teclado, Ctrl B e ele salva o seu arquivo. Ok? Outro, vamos ver para esse aqui, e para dados. Então, aqui, por exemplo, você está aqui, imagina, você tem que descer lá na coluna X ou ficar arrastando para saber. Se você sabe qual coluna que você precisa descer, você dá um Ctrl, desculpa aqui, vamos lá, você dá um Ctrl G, e ele traz essa barrinha, e aí você fala assim, eu quero ir para a coluna C45, e dá um Enter. Ó, ele te traz para a coluna C45, opa, vamos fazer de novo aqui, Ctrl G. Eu quero ir para B,
B50. Ó, aí ele aqui na B50. Tá vendo? Então ele te traz para B50. Então ele vai para a coluna que você selecionar, tá? Ctrl W e Alt F4, tá? Deixa eu salvar bonitinho aqui. Vamos dar um Ctrl W para ver o que acontece. Olha, ele fechou a planilha de Excel. Ele fechou a planilha. Tá vendo? Então eu vou voltar aqui, vou abrir o arquivo que eu estava trabalhando, que é esse. Então esse aqui ele fecha a planilha. Ele não fecha o Excel, mas fecha a planilha. Então, ok. E esse aqui é o fechar o Excel. Então, com o Alt F4, vamos dar um Alt F4. Ó, ele já te pergunta, quer salvar as alterações? Se você colocar quero salvar, ele fecha a sua planilha. E aí termina, tá? Então é isso, a aula eu acho que foi bem, falando bastante de atalho, espero que vocês treinem esses atalhos no dia a dia, a gente vai usar bastante, gostaria muito que vocês treinassem cada um desses atalhos. Existem outras abas, não sei se você percebeu, mas tem outras abas com outros atalhos, mas esses são os principais, os mais utilizados no dia a dia, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram da aula, dá um curtir. Não esquece de assistir os outros vídeos e não esqueça de inscrever no canal. É isso aí, muito obrigado e até mais.